Olá, pessoal! Estamos dando início à unidade 1 do nosso curso de Sociologia do Trabalho. A unidade 1 tem como título Sociologia, Sociedade e Trabalho. Primeiro questionamento. O que é estudar sociologicamente uma sociedade? O que é sociologia, pessoal? E aqui vão alguns lembretes que a sociologia ela surgiu no século XIX, a partir da necessidade humana de compreender os problemas sociais, né? Que estavam surgindo decorrente da industrialização no século XVIII. A sociologia ela é um estudo sistemático do comportamento social dos grupos e das interações humanas. Então, pessoal, a sociologia ela tem como panorama de surgimento o cenário de industrialização, as ideias de progresso, a mudança de hábitos e de modos de vida a partir da Revolução Industrial trouxe novos problemas sociais e que surgiu a carência de uma ciência que explicasse esses fenômenos no intuito de dar respostas, né? O termo sociologia, ele nasceu por volta de 1830 na França e foi cunhada por um autor chamado Auguste Comte. A sociologia, ela tem como berço essa sociedade industrial capitalista, né, que estava se consolidando na passagem do século XVIII para o XIX. E aqui eu trouxe 3 princípios que são básicos para o estudo científico dos fenômenos sociais. O primeiro é estranhar a realidade social, né? Estranhar aquilo que está ao nosso redor. Segundo, desnaturalizar os fenômenos sociais, né? A partir do momento que a gente estranha e desnaturaliza o que está ao nosso redor, é que a gente pode ter uma percepção crítica da sociedade. Os comportamentos, a gente tem eles como naturalizados. E a sociologia ela vai propor que a gente desfaça isso como se nós estivéssemos externos àquela realidade social. Aqui tem algumas noções sobre o trabalho ao decorrer da história. Ao decorrer de toda a história da humanidade, o homem ele teve modos de produção, modos de adquirir a sua própria subsistência. E aqui eu trago 3 deles. O primitivo, essa palavra ela tem vários problemas na discussão contemporânea, né, de chamar algo de primitivo por remeter ao atrasado, né? E quando a gente pensa em homens que trabalham em conjunto, a gente também está pensando em uma propriedade coletiva que implica em modos de vida. Então, é uma palavra que eu coloquei entre aspas por conta disso. O modo de produção feudal, que era partido da relação entre senhores e servos, né, em troca de casa, comida, terras, e o modo de produção que por muito tempo perdurou no nosso país, que é o modo de produção escravista, né, em que a pessoa era escravizada, desumanizada e tida como propriedade, né, sem o mínimo de remuneração e só com o básico para que sobreviva e continuasse a produzir sem retorno. Aqui eu trago um pouco dos autores clássicos da sociologia, né? O primeiro deles é o Émile Durkheim, que vai produzir na França, ali no século XIX. Para o Durkheim, o estudo da sociologia era o estudo dos fatos sociais, né? Que ele diz que eram comportamentos coletivos, sentimentos, modos de agir moldados coletivamente. E o principal pressuposto do trabalho dele é que a sociedade modula o indivíduo. Esse indivíduo, ele é um ser que é completamente influenciado pela força da sociedade, coagido pela sociedade. Agora aqui nós temos o Karl Marx, que é um autor importantíssimo para se pensar trabalho. O Marx ele tem uma produção imensa sobre a desigualdade social no sistema capitalista. Ele se debruça sobre o sistema capitalista a partir de uma metodologia que ele chama de materialismo histórico. O materialismo histórico é pensar as determinações históricas, sociais, que foram traçadas nas desigualdades em cada contexto.
Portanto, eu coloquei aqui que ele propõe uma sociologia do conflito na medida em que ele pensa a sociedade em uma eterna luta de classes entre dois grupos. Na análise dele, aparecem como burguesia e proletariado. O Max Weber, ele produz, já no século XX, ele propõe uma sociologia compreensiva. Compreensiva na medida em que a análise da sociologia para ele era a análise das ações sociais, né? Entender os sentidos subjetivos que levam à conduta dos indivíduos, né? Compreender e interpretar como é que os sentidos são formulados. Nesse sentido é que a sociologia que ele propôs era compreensiva. Aqui nós temos um pouco sobre a relação entre capitalismo e trabalho para o Karl Marx. O Marx, ele traz vários conceitos ao decorrer da obra dele, em que são analisados e reanalisados na sociologia contemporânea, né? A ideia das classes sociais, que são opostas e complementares, que é a burguesia, que são os detentores do meio de produção, e o proletariado, que são os trabalhadores, né? O capital, que são os meios de produção, né? Dinheiro, máquinas, fábricas, ferramentas, terras, tudo aquilo que é utilizado para se produzir dinheiro, lucro, né? Fala dinheiro, mas entende-se como lucro, que pode ser de qualquer coisa. E nesse sentido, a gente tem o quê? Uma relação de produção, né? No modo de produção capitalista, a relação de produção ela é baseada no salário, né? O trabalhador que vende a sua força de trabalho e o dono do capital que dá uma remuneração, um salário, para que aquele trabalhador possa sobreviver. E aqui eu trago duas situações diferentes que são relacionadas às desigualdades e às relações de trabalho precarizado. No nosso país hoje, a gente pode ver uma quantidade vasta de pessoas com trabalho informalizado, que é algo que nós vamos aprofundar na unidade 2, né? Que é aquele trabalho sem as garantias e direitos básicos, né? Vendedores ambulantes, pessoas que não têm necessariamente o amparo trabalhista. E trago aqui a situação local, da gente pensar o trabalho análogo à escravidão, né? Trabalho escravo no Maranhão, que traz dados alarmantes, né? O Maranhão como um dos locais em que mais se precepta as pessoas para esse tipo de trabalho, né? Costumeiramente são seduzidos por propostas de trabalho que precisam migrar para outros lugares e quando na realidade é uma situação de trabalho análogo à escravidão, né? Em que só dão o necessário para que sobrevivam e que estão sem contato com nenhuma pessoa para que possam sair daquela situação, né? E nós? Como que nós podemos visualizar a luta de classes no nosso cotidiano? As desigualdades no nosso cotidiano? Fica o questionamento para vocês. Muitíssimo obrigada. Aguardo vocês na aula seguinte da unidade 2.